Olá, meu amado amigo, tudo bem com você? Desde já eu quero agradecer a sua companhia. Meu nome é Samuel Pansica e hoje nós vamos falar sobre regozijai-vos no Senhor. Desde já, curta, compartilhe, chame as pessoas que você ama, seus amigos e apresente esse vídeo, porque é uma maneira de nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Um velho solitário, doente, condenado à morte, e que vivia uma vida muito paupérrima. Esta foi a realidade do final da vida do maior líder cristão do primeiro século depois da ascensão do Senhor Jesus. Estamos falando do apóstolo Paulo. O ano é 61 depois de Cristo. Já nos seus últimos dias, sabendo que ele seria decapitado, ele manda uma carta aos irmãos, aos filipenses, para encorajá-los. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que motivou Paulo a enviar uma carta tão importante e com um conteúdo maravilhoso sobre a alegria do Senhor? O apóstolo Paulo recebeu do próprio Jesus a manifestação da sua alegria. Por isso, todas as áreas vitais da sua existência, a alegria do Senhor se revelava. Quando ele escreve o primeiro capítulo de Filipenses, ele vai falar que ele tem alegria de orar pelos irmãos. No versículo 4 ele fala: eu tenho regozijo e alegria de orar por vocês nas minhas súplicas. No capítulo 2, no versículo 18, ele vai dizer que ele tem alegria em trabalhar para o Senhor em favor desses irmãos. E no capítulo 3, ele vai dizer, no versículo 1, que quando não restar nada, o que importa é se regozijar no Senhor. Por isso que ele tinha tanta força, por isso que ele tinha tanta motivação para pregar as mesmas palavras para que os irmãos permanecessem seguros. Que maravilha! Agora, o que interessa para nós nesse vídeo é que nós entendamos qual a diferença entre alegria, gozo e regozijo. Alegria é a manifestação externa de momentos alegres, como, por exemplo, você sorrir de alguma coisa, dar gargalhadas. Isso é natural, são momentos felizes que a alegria do ser humano proporciona. Agora, o gozo é que vem de dentro para fora. É o prazer, a satisfação de receber uma notícia, de possuir algo, de realizar um sonho. Isso é gozo na alma. Mas Paulo revela aos irmãos que Jesus, quando manifesta a sua alegria, ele manifesta em forma de regozijo. Então, no capítulo 4, no último capítulo dessa carta, no versículo de número 4, ele vai dizer aos irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sabe o que ele está dizendo dessa forma imperativa aos irmãos? Que sempre, quando tudo não der certo, quando nada restar, sempre é necessário se regozijar no Senhor. Sempre, a todo momento. Porque o regozijar no Senhor é o transbordar da alegria, é o transbordar da satisfação de ser salvo, de ser ouvido por Deus. Por isso que nós precisamos sempre estar em comunhão com o Senhor. Regozijo é isso. Essa é a diferença, porque transborda. Jesus, na noite que ele foi traído, ele fala aos discípulos sobre esta alegria. E não só aos discípulos sobre esta alegria ele fala naquele momento, mas a alegria do Senhor se manifesta desde o Antigo Testamento. No capítulo 8, versículo de número 10 de Neemias, você vai observar nessa história que o povo judeu está ferido. Eles estão tristes porque eles voltaram do cativeiro pobres e sem força para recomeçar a nova vida. Até que Neemias e Esdras,
reúne às 6 horas da manhã todo aquele povo em Jerusalém e começa a ler a lei para aquele povo, a palavra de Deus. E quando eles ouvem a palavra, eles começam a chorar. E esse choro é de arrependimento pelos seus erros e pecados. Mas não para por aí. A palavra de Deus, ela causa arrependimento, ela faz nós refletirmos sobre os pecados, mas também traz alegria. O sacerdote do Senhor, ele motiva os irmãos, ele fala aos irmãos, seus judeus, dizendo: olha, não fiquem tristes, façam bolos, façam pães, distribua a quem não tem, e não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, a origem da alegria daquele que tem comunhão com Deus em Cristo Jesus tem que ser manifesta acima da alegria do homem. Por isso, nenhum recurso humano, nenhuma festa humana, nenhuma manifestação cultural, folclórica, literária, musical, artística pode preencher totalmente a alma do homem. Somente a alegria do Senhor. Por isso que Jesus, na noite que ele foi traído, ele falou aos discípulos sobre essa alegria, mesmo depois sabendo que ia à cruz. Ele fala aos discípulos no capítulo 15 do Evangelho segundo João, que é necessário lhes darem frutos para o reino e permanecer e cumprir os seus mandamentos. Mas no versículo de número 11 ele vai dizer: tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, Jesus está revelando aos discípulos e para quem o segue que a sua alegria substitui a vil, a fútil, a pífia, muitas vezes, a alegria do homem, que é tão passageira. Você pode observar que as nossas alegrias são passageiras. Por isso que Jesus está dizendo: eu vos digo isto, para que a minha alegria, a alegria dele, esteja em nós e a alegria dele seja completa em nós mesmos. Ou seja, somente a alegria do Senhor pode nos fortalecer, nos levantar, nos revigorar, nos renovar, nos regenerar, nos abençoar, nos curar, nos motivar e nos encorajar a continuar na comunhão do Senhor. Por isso, eu quero te convidar, a partir de hoje, mude os seus hábitos e comece a esperar e confiar na alegria do Senhor. Porque é a alegria do Senhor que pode nos capacitar a passar por qualquer problema que nós tenhamos em qualquer área da nossa vida. É a alegria do Senhor que nos faz ir à sua casa e adorá-lo, meditar na sua palavra, orar e trabalhar em seu reino. Por isso, eu quero te abençoar com essa palavra. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Mais uma vez, paz em Cristo.